ótimo. Certo, obrigada. Tá ótimo. É Uau. porque aquela vez eu coisei mais rápido. Às vezes uma pessoa aperta esse negócio aí. Aí bate em outro canto, é verdade. Não. Olha, Ingrid lá atrás. Oh, Olha aí, tá te vendo, olha. deixa de ser, Ingrid. Eita, vai, Ingrid. agora. Ai, Deus, linda menina, como ela tá grande, Jesus, essa uma Foi, agora tá com dela. é o quê? Ela tá com o Cinco notebook dela, dias. ganhou. Menina, eu tenho que ir na tua casa, eu não esqueci não. Tu nem me lembrasse, nem ligasse pra mim, Gil. E não tava chovendo demais, eu ia até aperrear era. Tá certo. Hoje tava chovendo demais. Eu digo, Então. não, vou aperrear Marconil não, tá chovendo demais, tá? Aí ela ganhou um Muita tablet chuva. agora, foi? Ganhou, foi. Aí, graças a Menina, Deus. Uhum. que coisa boa. É. Merece, Aí, ela graças a Deus, merece. ela já sabe manusear direitinho, né? Ela merece. Pois é. Pronto, boa aula aí, viu, Gil? Que eu vou Tá, aqui. obrigado, Marconil. Tchau. Professor, ainda para a atividade de história, No sétimo ano, a gente vai continuar a para resposta. terminar, para a gente fazer o exercício amanhã. Vou só terminar o assunto de onde nós paramos, certo? A professora Então, eu vou dizer qual foi o assunto que a gente começou, nome do assunto, a escravidão, tráfico e prática de resistência. Aí nós vimos a África e a escravidão, a roedura continental. Nós vimos a chegada dos europeus e o tráfico transatlântico. Até o tráfico de africanos escravizados para a América Portuguesa, nós vimos esse também. E a utilização de mão de obras indígenas. Até onde nós vimos, né? Que nós fizemos esse exercício, nós vimos como era o tráfico, que era em navios, nós vimos a utilização dos índios, né? Que a gente sabe que os europeus chamavam os índios de preguiçosos, porque tal, aquelas coisas todas. Foi até aí onde nós vimos. Foi o último questionário, nós terminamos o questionário, né? Então, nós terminamos esse questionário. E hoje nós vamos continuar, ainda faz parte, viu? Ainda faz parte da escravidão, tráfico e resistência. Certo. professora, Ainda faz parte de escravidão, tráfico e resistência. Faz parte essa continuação que eu vou fazer. Aí eu termino hoje, né? E aí, quando for quarta-feira, a nossa próxima aula de história, aí é só o exercício dessa segunda parte que eu vou fazer hoje. Então, a segunda parte é africanos escravizados na América Portuguesa. É a segunda parte que eu vou começar a ler e a gente vai, para quando a gente for fazer o exercício, vocês já saberem. Os africanos escravizados desembarcaram na América Portuguesa. Eram. Que é isso? Sim. Eram contados e conduzidos para as regiões ou armazéns após o pagamento dos tributos africanos. No século XVII, Salvador e Recife lideraram a distribuição de cativos. No século XVIII, com a exploração de ouro e diamantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro ganhou importância na distribuição dos africanos escravizados. Houve, então, o desenvolvimento da região dos Valongos, área portuária do Rio de Janeiro, com armazéns que, apoiavam
os cativos, e onde muitos morriam debilitados pela viagem e pela imposição dos africanos. Os africanos escravizados eram negociados pelos interessados ou agentes dos fazendeiros. Na economia açucareira, matriz do impulso da escravização africana na América Portuguesa, costumava-se separar os africanos dos membros de sua comunidade, assim como de suas famílias, antes de serem levados aos engenhos. Eles trabalhavam em todas as fases do processo de produção açucareira, plantação, cultivo, beneficiamento da cana-de-açúcar e transporte. Sob o controle de feitor de africanos, eram castigados fisicamente caso se recusassem a trabalhar ou a desobedecer às ordens de seus senhores. Dois dos instrumentos de tortura mais utilizados era o bacalhau, chicote de couro cru. Então, olha só. Então, aqui está falando sobre os africanos escravizados da América Portuguesa. Os escravizados, eles desembarcavam na América Portuguesa, montados e conduzidos para leilões. Olha só. Então, eles traziam esses africanos, como se os africanos pudessem fugir, eles ainda botavam em fila assim, ainda iam contar quantos africanos tinham. Depois que eles contavam, eles botavam em leilões. E eles faziam isso por quê? Para ver os escravizados, para ver os que vieram os melhores da viagem, né? Porque, como ele disse, que muitos eram delimitados, né? Muitos vinham delimitados, muitos vinham, e às vezes muita tortura, não resistiam, muitos morriam. Então, ele diz aqui, né? Jogado em leilões ou armazém após o pagamento dos tributos. Então, o pagamento dos africanos, eles botavam eles lá para vender, né? Aí, por exemplo, chegava um senhor de engenho da... Quanto é esse africano? Quanto é esse escravo? É tanto. Ia reparar se o escravo estava em bons estados, bom, perfeito, em boas condições, né? De estado, por exemplo, se os dentes estavam bons, se não faltava um pedaço da orelha, das pernas, dos braços, que é para, né, trabalhar. Então, eles iam ver as condições desses africanos. Depois que eles viam, eles levavam para os locais que ele queria que eles fossem trabalhar. Aí ele diz assim, isso ocorreu no século XVII. E Salvador e Recife lideravam na distribuição de cativos. Por que Salvador e Recife? Porque esses navios já estavam vindo para cá, né? Para o Brasil. Eles já estavam vindo. A gente viu que nas outras leituras anteriores, eles foram em outros lugares, né? Mas aí os outros lugares já estavam completos de escravos, e além de estar completo, eles queriam expandir o seu comércio, porque era um comércio que eles faziam, né? Então, quanto mais escravos eles traziam e vendiam, mais dinheiro seriam para ele. Então, já estavam vindo para cá. Então, foi na Bahia e no Recife, onde houve a distribuição de cativos. Ou seja, onde o navio ancorou, né? E ali foi feita a distribuição de escravos. Ficaram mais escravos lá para serem vendidos. Aí ele diz, foi na Bahia e no Recife. Aliás, Salvador, na Bahia, e Recife, Pernambuco, né? Aí ele diz, isso ocorreu já no século XVIII, né?
Com a exploração de ouro e diamantes de Minas Gerais, o Rio de Janeiro ganhou importância na distribuição dos africanos escravizados. Então, era Salvador e Recife, que teve o lugar onde tinha mais escravizado, onde o navio ancorava e saía mais escravizado, para ser vendidos. Quando Minas Gerais foi descoberto que lá tinha ouro e diamante, ao invés de virem para cá, eles já levavam para esses lugares, para explorar o que? As minas, né? Para pegar o ouro e o diamante. Aí ficou mais conhecido, Minas Gerais também já foi? Assim. Ficou mais conhecido Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aí ele diz, houve então o desenvolvimento da região de Valongo, a área portuária do Rio de Janeiro, com armazéns que alojavam os cativos e onde muitos morriam, debilitados pela viagem e pelas imposições dos traficantes. Então, olha só, foi no Rio de Janeiro, onde houve também essas grandes distribuições, como a gente falou agora, né, como eu falei agora, sobre a descoberta do ouro, do diamante. Então, levavam para lá, nesses escravizados, mas chegavam lá, muitos também já tinham morrido. Como era essa morte dele? Muitos eram debilitados, com saudade da família, outros fadigados demais pela viagem, vamos dizer, eram maltratados, né, como eles dizem assim, pela imposição dos traficantes. Então, eles traziam eles, não davam comida direito, água, né, dormida. Olha, que a gente, muitos daqueles vinham remando o barco, que nesse tempo não tinha ainda barco como hoje motorizado, e quem remava esses barcos eram os escravos. Então, muitos vinham remando ali meses e meses, que não era questão de um mês só que eles iam chegar, né, da África para cá. Então, vinha pelo mar, e ali muitos vinham remando acorrentados, e a gente sabe que eles andavam acorrentados. E quando chegavam aqui, muitos já nem aguentavam mais. Outros já tinham morto, outros já estavam debilitados demais, cansados demais, e nem prestavam mais para venda, né? Já ficavam debilitados. Então, os africanos escravizados eram negociados pelos interessados ou agente dos fazendeiros. Na economia açucareira, matriz de impulso africana, na América Portuguesa. Então, olha só, os escravizados eram negociados pelos interessados ou agente dos fazendeiros. Quer dizer, eles mandavam pessoas para comprar, para ir trabalhar na fazenda dele de açúcar. E nesse tempo, a economia era baseada no açúcar. E a maioria dos fazendeiros tinha a sua fazenda de cana para fazer o açúcar. Então, eles queriam os escravizados para lá, para ajudar, né? Na cana-de-açúcar, para cortar, para moer, para fazer o açúcar. Aí, costumava-se separar os africanos dos membros da comunidade, assim como de suas famílias, antes de serem levados aos engenhos. Então, eles trabalhavam em todas as fases do processo de produção açucareira: plantação, cultivo e beneficamente da cana-de-açúcar. Então, esse beneficamente é o processo pelo qual passam os produtos agrícolas antes de industrializados ou distribuídos para o consumo. Então, eles pegavam os escravizados, né? Como eles dizem aqui, separavam das comunidades e das famílias. Por exemplo, se eles tivessem filho, pai, mãe, esposa, só iam eles. Não podiam levar
o pai separava, eles ficavam separados. Uns iam para lá e outros vinham, uns iam para cá e outros para lá. Ficavam só eles na fazenda. Então, sob o controle do feitor, sim, aí eles iam para a fazenda para trabalhar, desde a plantação da cana-de-açúcar até a colheita e fazer o processo do açúcar. Aí, sob o controle do fator, os africanos eram castigados fisicamente, caso recusassem a trabalhar ou ao desobedecer às ordens de seus senhores. Dois dos instrumentos de tortura mais utilizados era o bacalhau, um chicote de couro cru. Então, olha só, quando eles separavam esses escravizados de sua família, né, iam para uma fazenda, depois dele terem comprado, se eles se recusassem, iam ser castigados. Ora, já eram castigados, ainda ia ser mais castigado ainda, né? Então, como eram esses castigos? Eram torturas nele. Torturavam até eles. E como era essa tortura? Era em chicote, como ele diz assim, chicote do bacalhau. O bacalhau era um couro cru, né? Que eles faziam esse chicote. Provavelmente doía bastante cada chicotada que eles davam, né? Então, vamos continuar. Aí, isso é a leitura dos africanos escravizados na América Portuguesa. A gente vai ver aqui um pouquinho de Saiba Mais, que são as 3 grandes áreas geográficas culturais africanas na cultura brasileira. Kembengele Mununga destaca-se 3 áreas geográficas e grupos étnicos da África, cujas contribuições foram observadas no Brasil entre os descendentes dos africanos escravizados. Isso. Certo. Sim, continuando. Foram observados. Repetindo o que eu li, viu? Eu parei um pouquinho aqui. As 3 grandes áreas geográficas culturais africanas na cultura brasileira. O historiador Kembengele Mununga destaca-se 3 áreas geográficas e grupos étnicos da África, cujas contribuições foram observadas no Brasil entre os descendentes dos africanos escravizados. Primeiro, área continental chamada Costa dos Escravos, ilustrada pelas culturas dos povos, ilustrada pelas primeiras, desculpa, peraí, viu? Ilustrada pelas culturas dos povos, ou Nangô GG, Tons, Revê e Anti-Exanti, cobrindo dos territórios dos atuais República da Nigéria. Da Nigéria e Benin, Togo, Gana e Costa do Marfim. É o chamado Golfo de Benin. Então, olha só, isso é isso é uma área geográfica, né? Isso é uma área geográfica africana, né? A primeira área geográfica africana foi a área ocidental, chamada Costa dos Escravos, ilustradas pela cultura dos povos
dos povos Orobás Nagô. Então, é a primeira. Vamos ver a segunda. A segunda é zona do Sudão Ocidental, da área sudanésia islamizada, ocupada de negros malés. Aí tem aqui em africano, Pel ou Fula. Mandinga, Tapa e Gurunzinho, cobrindo os territórios das atuais repúblicas do Senegal, Gambanha, Guiné, Bissau, Sri Lanka, Mali e Burkina Faso. Então, esse é o segundo, é a segunda área geográfica da cultura. A terceira, a área dos povos da língua banto, compreendida numerosas etnias que cobrem os países da África, centro da Áustria, Camarões, Gabão e Congo, República Dominicana do Congo, Zâmbia, Zimbábue, Nadibal, Moçambique e África do Sul. Então, esses são os 3 territórios geográficos culturais africanos na cultura brasileira. Ainda não ligou, não? Eu tive que fazer um vídeo. Quem? Quem? Graças a Deus, tá vendo? E foi, tudo tem. Como é o nome? Me esqueci. Experiência não, como sei lá. Esqueci. Essas coisas, ela disse que tem que ter muita paciência, é verdade mesmo. E principalmente quando a pessoa está começando assim, né? Ainda mais que o dela é novo. Sim, continuando aqui, deixa eu falar com minhas crianças. Então, continuando aqui. A gente viu as 3 áreas geográficas culturais africanas na cultura brasileira. Então, na cultura brasileira, a primeira foi a área ocidental, chamada Costa dos Escravos, ilustradas pelas culturas dos povos Orubás, né, ou Nagô. A segunda foi a zona do Sudão Ocidental, ou área de sudanesa islâmica, ocupada de negros malés. A terceira foi a área dos povos da língua banto, compreendida numerosas etnias que cobrem os países da África Central e Áustria. Então, foram essas 3 áreas geográficas culturais africanas, né, no Brasil, sobre na cultura do Brasil. Continuando a leitura. Expressões culturais e de resistência. Os africanos resistiam à escravidão de várias maneiras: fugas, furtos, incêndios, destruições de plantações eram algumas das manifestações de sua rebeldia contra os trabalhos forçados e a violência praticada pelos senhores e feitores que os vigiavam noite e dia. Outro tipo de resistência era as recusas do trabalho. O escravizado se retirava para um canto
e ali ficava até morrer. Essa atitude foi identificada como uma doença denominada por Banto. Aliás, Banzo, desculpa, denominada por Banzo, causada pela saudade que tinham da África, De acordo com alguns estudiosos, porém, eles eram uma forma de não aceitação à situação imposta. As práticas culturais, como a capoeira, as danças, os festivais, os cultos e as irmandades religiosas negras foram muito importantes para reafirmar a cultura africana. Expressavam-se a resistência, criavam espaços de ajuda mútuas e reiniciavam identidades locais de elementos comuns e das culturas indígenas e europeias. Então, olha só, as expressões de culturas de resistência deles eram fugas, eram furtos, eram incêndios, eram destruições de plantação, quer dizer, se revoltavam com aqueles trabalhos pesados, que muitos às vezes não aguentavam, e faziam isso. Só que, de outro lado, tinham muitos que não conseguiam fazer isso, mas deixavam-se levar pela doença chamada banzo, que era uma doença causada por saudade, né? Que eles tinham da família. Aí muitos eram assim, não reagiam, não tomavam iniciativa de sua vida, não queriam fugir, e ali se desprezavam, até morrer. Ficavam sem defiando, sem comer, sem beber, sem dançar, sem nada, sem participar de nada. Tipo uma depressão, né? Essa doença, banzo, que não liga com nada. E aí morriam, não tinha ninguém para ligar, aí eles morriam. Outros não, outros já se reiniciavam a sua vida, como a gente viu aqui. Eles dançavam capoeira, eles faziam as festividades deles, eles cantavam, eles brincavam. Então eles reagiam. E quando dava só uma fugazinha, eles fugiam, né? Mas outros não, se deprimiam e ficavam doentes com essa doença chamada banzo. Essa doença era causada pela saudade que eles tinham da família. Aí ali eles se deprimiam. Continuando a leitura. Já está perto? 84 já. Os cultos africanos mais antigos, em terras brasileiras são conhecidos hoje como o candu colonial, com práticas de curandeirismo, uso de ervas, adivinhações e comparações. Desde o século XVII, essas práticas envolviam os mais diversos grupos da sociedade colonial dos escravizados aos colonizadores brancos e negros. A mistura de tradições africanas, europeias e indígenas originou-se a Umbanda, com suas crenças nas forças naturais que interferem na vida das pessoas. Desse universo fazem parte as figuras dos caboclos, dos pretos velhos e dos exuns, espíritos das pombaeiras, entre outras. Outros vergentes religiosas da origem africana, o Urubá, é o candomblé, com suas oferendas aos ancestrais, divindades e seus pais e mães de santo. Destacam-se
cultos a orixás, seres sobrenaturais que atuam no mundo dos vivos, da guerra, que sobre o caminho. Oxóis, divindade das florestas e da caça, que, certo? Aí vem o Oxóis, né, que é a divindade da floresta e da caça, que remove barreiras na vida. Deu Exum, divindade das casas, e temos o mensageiro dos orixás. E já, divindade das águas salgadas e mãe de todos os orixás. Oxum, divindade da água doce, representa a beleza e o amor. Yanã, não, é Yanã? É. Yanã, divindade das tempestades e ventos guerreiros. Então, olha só, aqui a gente está vendo. Então, foram as expressões culturais de resistência. Então, as expressões de resistência, nós vimos que foram as fugas, os que eles. O modo como eles resistiam. Fugas, furtos, mortes, incêndios, né? Saíam. E o modo que resistia. Outros se desprezavam, deixando a doença levar, que era o banzo, né? Pela saudade. Não comiam, não bebiam, né? E ali ficavam até morrer. Não tinham médico para cuidar deles, eles ficavam até morrer. E isso eles faziam porque estavam com muita saudade, não estava resistindo àquele trabalho, não estava gostando daquele lugar que eles trabalhavam, então eles faziam isso. Depois vem o tipo de cultura, como ele diz. Os cultos africanos mais antigos da terra brasileira são conhecidos hoje como o candum colonial, com prática de curandeirismo, uso de ervas, adivinhações e incorporações. Então, isso é ocorrido no céu. Mas eu acho que ainda tem, né? Esses cultos. Eu acho. Então, ele diz, fora a mistura de tradições africanas, europeias e indígenas, que originou a Umbanda com suas crenças nas forças naturais que interferem na vida das pessoas. E a gente sabe que existe esse tipo de cultura ainda, né? Existe o candomblé, entendeu? Então, existe esse tipo de cultura. Aí, então, ele diz aqui, ele faz outra vertente religiosa de origem africana, o Orubá, que é o candomblé, com suas oferendas aos ancestrais, divindades e seus pais e mães de santo. Então, aí destacou o orixás, destacou o Xangô, destacou o Oxós, destacou o Iemanjá e o Oxum. Que a gente viu, cada divindade dessa, ela tem um jeito de fazer, né? Vamos dizer só a última que eu li, o Oxum. O que o Oxum faz? É uma divindade das águas doces, representa a beleza e o amor, que eles dizem, né? Na cultura deles, viu? Então, isso aqui é a cultura africana, que foi mistura, que também trouxe para o Brasil essa cultura, e muitos desse povo, eles, como é que se diz? Muitos deles ainda tem essa cultura. Tem muita gente que ainda tem essa cultura. Tem os terreiros de Umbanda que faz, né, esse tipo de cultura, né? Então a gente vai, aí pronto, continuando mais um pouquinho, ainda tem aqui mais as festas da América Portuguesa. Aí ele diz, desde o início da colonização, realizavam-se na América Portuguesa festas públicas de caráter oficial e religioso. As festas oficiais eram impostas pela coroa portuguesa para celebrar nascimento reais, casamentos e coroações
ou ainda manifestos. O pesar pela morte de um rei. As festas religiosas, organizadas pela igreja, comemoradas as datas, a figura do rei, comemoradas as datas santas, como Páscoa, Natal e Corpus Christi. Os principais objetivos dessas comemorações era manter a presença da figura do rei, geograficamente distante, e fortalecer a fé católica entre os colonos. Espírito Santo, que comemora-se o dia de Pentecostes, por meio de procissões e de banquetes, misturavam-se as tradições indígenas e africanas, resultando em uma parte do que hoje chamamos de cultura popular brasileira. Durante a festa do Natal ou Reis, por exemplo, comemorava-se o ser encenados pequenos autos que representavam a morte e a ressurreição de um boi. Essas exceções foram provavelmente criadas pelos jesuítas para explicar aos indígenas e africanos o conceito da ressurreição, é tão importante na fé católica. Aos poucos, eles foram incorporando elementos trazidos pelos escravizados, como o zabumba e o ganzá, instrumentos musicais de origem africana e de indígena, como suas danças, ritmos e adereços. Essa prática deu origem a um folguedo popular que se espalhou para todo o Brasil, recebendo diferentes nomes como Bumba Meu Boi no Maranhão e Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí. O Boi Bumbá e o Bumbá, Pernambuco. Boi do Mamão, Santa Catarina e Paraná, entre outros. Então, outras festas coloniais que misturavam elementos de diferentes culturas era o rito da coroação do rei e da rainha, e o Congo, o rei e da rainha do Congo. Então, essas são as festas da América Portuguesa. Então, tinha o início na colonização, né? E a realização da América Portuguesa, como a gente está vendo, essas festas era quando era coroado o rei, quando era coroado a rainha, né? A festa dele, nascimento de algum filho, morte de um rei, né? Também era considerada uma festa, porque eles faziam banquetes, faziam tudo. E a festa católica, como a gente já viu, que essas festas católicas tem também, que hoje em dia a gente sabe, os católicos têm o Pentecoste, nós temos o Corpus Christi, nós temos a Páscoa, né, que é a nossa Páscoa. Então, isso eram as festas católicas. Depois vieram as festas de Natal, né? E essas festas de Natal, sim, durante essas festas católicas, eles trouxeram o Boi Bumbá, né? Que também é apresentado também até em Natal. Isso aí é o Boi Bumbá, o Bumba Meu Boi. E aí vinha de vários lugares, como ele falou, né? Inclusive até Recife, Maranhão, está incluído nessas festas portuguesas. A festa de Natal é a festa de Rei, a festa do nascimento de Jesus. E também a gente sabe que tem a festa de final de ano, né? O término do ano, que a gente também já está quase chegando, né? Estamos quase chegando também à nossa festa natalina.
Agora vamos para o último capítulo, que é os quilombos. Vai terminar aqui nos quilombos, viu? Além da resistência dos indivíduos, havia também a resistência das fugas em bando e a formação dos quilombos, que eram os acampamentos dos cativos fugitivos, bem distantes da povoação dos engenhos e dos núcleos urbanos. Com o tempo, os quilombos se transformaram em aldeias produtivas com vida social, econômica, próprios habitados, escravizados, fugidos e pessoas livres. Então, esses escravos que eles fugiam e conseguiam fugir, eles iam para os quilombos. E esses quilombos, eles foram crescendo, ficaram tão grandes que transformou-se em povoados, formou-se em aldeias, né? Ficaram tanta gente e esses quilombos ocorreu em vários lugares, viu? Então, nós temos os quilombos também. Esses quilombos lá, eles plantavam, eles colhiam, eles caçavam, foram formando o seu povoamento de africanos. E africanos escravizados que, quando chegavam nesse quilombo, eles se tornavam livres, tornavam pessoas livres. O quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que foi um dos mais famosos contra a resistência do escravismo, né? E ele era localizado na Serra da Barriga, em Alagoa. E o seu início de mercadores viviam na colheita, nas pescas, nas caças, né? Então, esse foi o quilombo mais povoado, foi o Quilombo dos Palmares. Viu? Foi o mais povoado, mais habitado, que eles fugiam para lá mais porque era o lugar mais longe, estava mais distante de onde eles estavam. Tiveram vários quilombos, mas o mais importante foi o dos Palmares. E aí depois vem falando sobre Zumbi. Zumbi, Palmares sobreviveu por várias décadas. Sobre um dos seus líderes, que era Zumbi, conseguiu derrotar diversas expedições militares de holandeses, portugueses e fazendeiros organizados para exterminar o quilombo. Para os senhores de engenhos, Palmares era uma ameaça, um exemplo perigoso. Seu sucesso estimulava o desejo de libertar a formação de outros quilombos. Então, acho que vocês já ouviram falar em Zumbi, né? Então, Zumbi foi um dos líderes dos africanos. Ele que comandava a turma dele, vamos dizer, a tropa, né? Então, quando vinha aquela tropa de portugueses para derrotar os quilombos, ali eles já reagiam, né? Já não deixava. E aí o quilombo foi crescendo, crescendo e foi terminando um pouco da escravidão, até chegar à libertação por escrito, né? Então, em 1695, o quilombo sucumbiu-se às tropas portuguesas, comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Nesse mesmo ano, Zumbi foi morto e degolado pelos bandeirantes, importantes comparando-a com a vitória, e terminou na expulsão dos holandeses da região. Então, olha só, Palmares, hoje, em 1985, o Instituto de Patrimônio Histórico dos Artistas Nacional tombou o local na Serra da Barriga, onde hoje ficou o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Então, quando ele foi traído, né? Então, Zumbi foi um tipo de traição. Os holandeses provavelmente disseram que iam ajudar, né? Como eles dizem, foi tombado pelo holandês, Domingos Jorge Velho. Então, provavelmente ele enganou o Zumbi, matou o Zumbi, mas também houve, quando o Zumbi morreu, foi tipo uma revolução aqui, como eles dizem, né? Ele saiu Jorge Velho saiu também do comando. E hoje em dia,
esse lugar foi tombado, né? Que é o Palmares hoje, é uma instituição do Palmares. Então, a gente termina aqui a leitura. Não sei se está perto de terminar já, acho que já está perto de terminar. Isso foi o final da leitura, onde termina, e a próxima aula será só exercício, certo? Então, essa foi a leitura do... Então, foi a leitura da escravidão, tráfico e prática de resistência. Nós vimos a África e a escravidão, vimos a África e a sua escravidão, vimos como os africanos também eram torturados também, né? Sabe? Vimos aí nessa leitura nós tivemos o processo de roedura continental, né? Que foi onde eles era entre a sociedade, foi sob o século XVI, o processo de roedura, o processo de roedura continental, isso aconteceu num continente, né, no continente africano, foi o processo de roedura continental. Depois nós vimos a chegada dos europeus e o tráfico transatlântico. Então, a chegada dos europeus, que foi a partir do século XVI, onde eles traziam os africanos, exploravam, vendiam, né? Vimos os escambos, também falamos sobre os escambos, que eram trocas, né? Esses escambos eram troca de mercadorias dos escravos, era uma troca de mercadorias dos escravos. Depois nós vimos o tráfico de escravos africanos para a América Portuguesa, como eles chegavam aqui, chegavam em navios, né? Navios negreiros ou tabuleiros também, esse navio. Depois a gente viu que essas atividades